começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto, 1 hora e 1 minuto, dia 11 de março do ano da graça de 2025. Sejam bem-vindos ao programa mais saudável do rádio, há 12 anos no ar. Se você não sabe, esse dia 11 de março foi o dia que a Organização Mundial de Saúde descreveu a Covid-19 como pandemia pela primeira vez. Nada para comemorar, né? É só para lembrar você que há 5 anos o mundo padecia desse mal que deixou milhares de pessoas mortas mundo afora e no Brasil, né? Difícil encontrar alguém que não perdeu um parente, um amigo, né? Por essa pandemia que até hoje deixou o seu rastro aí de só coisa ruim, né? Mas é apenas para lhe lembrar, tá bom? Agora você já pode esquecer, já que eu lhe lembrei. E tempo e temperatura em Arapiraca, 32 graus, possibilidade de chuva em 0%, São Pedro está dizendo aqui através do Google. Umidade relativa do ar em 45% e ventos de 19 km por hora. Esse é o tempo e temperatura aqui na nossa cidade em Arapiraca. Terça-feira você já sabe, né? A não ser quando a gente tenta enrolar assim a doutora Alessandra para ela vir na segunda ou vir na quarta. Mas você já sabe que terça-feira é dia da Bicho de Patas aqui, a sua melhor clínica veterinária para você levar seu pet, seja ele cão, gato, bichinho silvestre, para tomar banho, para tomar vacina, para tomar remédio. Mas hoje, o assunto que ela escolheu foi doença renal em pets. 8 sinais que indicam problemas nos rins dos nossos bichinhos, seja ele gato ou cão. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda, né? Depois do carnaval, que semana passada só lhe vi há 15 dias atrás. Então, falar de doença renal crônica em pets é um tema muito importante. E há quem possa dizer, mas André, gato e cão tem doença dos rins? É o que a gente vai descobrir hoje. Boa tarde a todos, é verdade, André. Sim, os animais eles têm doenças renais e nós estamos no mês de março, que é um mês dedicado a essa causa, né, de prevenção, né, e controle dessa doença. Porque uma doença renal crônica, uma vez comprometido, por exemplo, néfros ou outras particularidades dos rins, eles não têm mais a cura, vamos dizer assim. Os pacientes, os animais, eles vão ter manutenção. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né, fazer entender que existem características, existem coisas que a gente pode fazer, né, e indicar para que um paciente não desenvolva uma doença dessa. É verdade, doutora. E, aliás, eu vou confessar aqui para vocês, na minha carreira como propagandista, sempre eu visitava o médico aqui da cidade, doutor Indalécio Magalhães, nefrologista. Um grande abraço, amigo, para você. Doutor Indalécio, naquele tempo, ele atendia na nefrologia do Hospital Chama. Ele era um dos responsáveis lá, era o médico responsável pela nefrologia daquele hospital. E para visitá-lo, às vezes, nós tínhamos que passar no meio de todos aqueles pacientes que estavam fazendo hemodiálise naquela cadeira. Doutora, aquele local sempre me constrangeu, sempre me deixou... Era um local que eu me sentia muito mal, sabe? Muito mal, né? De ver as pessoas ali sofrendo, todas muito bem atendidas pela competência do doutor Indalécio e da sua equipe, todas protegidas, estavam em ambientes refrigerados, estavam protegidas do frio também com seus cobertores, mas estavam fazendo hemodiálise. Só para você ter ideia, gente, aqui 1 em cada 3 gatos e 1 em cada 10 cães desenvolve doença renal ao longo da vida. E olha, até 70% da função renal pode estar comprometida antes dos primeiros sinais aparecerem. Ou seja, 1 em cada 3 gatos e 1 em cada 10 cães. É 1 para 10, é 10%.
né, doutora? Então, E esse número pode ser ainda maior quando a gente encontra alguma comorbidade, alguma doença associada, como nos animais, os cães, por exemplo, as hemoparasitoses, né, que são doenças transmitidas pelo carrapato. Então, quando esse paciente ele já teve uma doença dessa, por exemplo, ou quando ele tem alguma cardiopatia, né, doença do coração, outra doença que pode acelerar o desenvolvimento da doença renal, que estão intimamente relacionadas, então esse número aumenta ainda mais, né? Quando o André falou sobre esse dado que é muito importante, 70% dos animais com doenças renais, eles não apresentam alteração nenhuma em exames de sangue comum, né? Como é o caso da ureia e creatina, que realmente elas não se alteram quando a doença está em 70%. Entendeu? Então, assim, tem exames específicos quando a gente sugere ou pensa que esse paciente tem uma doença renal específica. E é bom falar também, André, um parêntese, que na veterinária também existe os nefrologistas, né? Existe essa especialidade, né? A gente simplesmente acompanha, recebe o paciente e faz esse encaminhamento quando observar que esse paciente é um paciente renal crônico, né? E aí ele consegue ter, sim, o médico veterinário, nefrologista, ele consegue ter essa habilidade, né, de entender como é que vai ser o curso da doença, como é que vai ser esse tratamento, né? Se vai indicar diálise ou hemodiálise, que também faz os animais. Então, tudo isso é importante. Perfeito. Uma boa observação. Aliás, eu queria abrir um parêntese aqui para dizer que o Bolota está bem. Bolota foi operado na bicho de patas, fez a castração, né? Agora não vai mais procriar, depois que botou 5 filhos no mundo, doutor, não vai mais, né? Tá muito bem. O rapaz tem uma saúde de ferro, era para tirar os pontos por 14 dias, com 8 dias tirou. Tudo sequinho, cicatrizado. Tudo sequinho, já tá correndo, já tá pulando, já tava correndo e pulando antes, né? Mas ele tá bem. E você vai saber, em outras oportunidades, qual é a importância da castração. Não é somente impedir o animal de procriar, seu pet de procriar, mas tem várias coisas que são importantes para a saúde do pet quando você castra ele. E depois eu vou até aproveitar hoje e perguntar à doutora se após a castração, como é que fica a atividade renal, se isso tem alguma interferência ou não, se eles urinam mais ou não, se eles fazem o 2 mais ou não, tá bom? Mas vou guardar aqui. Doutora, você separou 8 sintomas, né? Então, o primeiro sintoma, aumento da sede e urina em excesso, né? Agora, doutora, como é que a gente vai saber? Porque nós somos leigos, a gente tem um pet. Eu estava lendo aqui tempo e temperatura em Arapiraca, 32 graus aqui em Arapiraca, com sensação térmica de 38, esse abafado que está aqui. Exatamente. E isso, claro, que provoca uma sede e aumenta a sede nos pets. Se eles vão tomar muita água, é isso aí. Se eles vão tomar muita água, eles vão fazer mais xixi, igual a gente, né? Tem aquele negócio, tome água, tome... Tá bom, meu filho, eu tô tomando. Mas em compensação, você vai mais vezes no banheiro, doutora. Como é que a gente vai interpretar esse aumento da sede e urina em excesso? Esse aumento da sede é aumento real, é duplicado ou triplicado aquela quantidade de água que você deixou pro pet. A gente não está falando, por exemplo, de dias com muito calor, né? É esse pet que ele aumentou com frequência grande esse consumo de água. Então ele tomava lá, eu vi que ele tomava 200 ml de água por dia, por exemplo, um pet maior. Então agora ele está tomando o dobro, 400 ml, e está urinando bastante, né? Tá. Então ele toma bastante líquido e ele urina bastante. Significa dizer que os rins, eles não estão concentrando a quantidade de fluidos, né? Porque esse rim, ele tem essa função, né? De filtrar, de eliminar toxinas também e deixar absorver muito bem para o organismo. Então, em outras palavras, resumindo, essa a função dos rins. Então, quando ele aumenta esse consumo de água e não consegue concentrar, né, não consegue desenvolver bem a água para as outras partes do corpo, isso termina influenciando diretamente na produção de urina. Então, é um problema que a gente precisa ficar observando, é um problema que a gente precisa avaliar, fazer os exames de rotina para entender se isso é uma doença renal, né, que até que se prove o contrário, o sintoma indica doença renal, ou se é alguma coisa associada, por exemplo, diabetes, que aumenta também esse consumo. Mas esse aumento de consumo de água, essa sede excessiva,
é um dos principais, um dos 8 sintomas importantes para reconhecer uma doença renal no paciente. Perfeito. Você quer participar? Tem dúvidas sobre a doença renal nos pets? Você pode mandar sua mensagem para o 996398389, nosso WhatsApp aqui da NN, ou então entrar aí no NN Play. Estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, NN Play, com mais de 75 mil inscritos e recorde de visualizações. Então entra aí no NN Play e manda sua pergunta para cá. Dona Hilda, sentindo sua falta aqui, quando mandava suas mensagens para nós. A Neide, minha querida Neide, um grande abraço para você, e sei que vocês estão ouvindo. A Ângela e a Mércia, lá em Olivença, que não perdem também o Saúde em Foco. Dona Marleide Leite, em Garanhuns, né? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Doutora, o segundo sintoma, perda de apetite e emagrecimento. Aí já dá para nós, que somos tutores e leigos, perceber que eles não estão comendo direito e, consequentemente, vão emagrecer. Antes de falar sobre isso, deixa eu falar só um dado importante que eu não posso deixar de falar aqui sobre ainda consumo de água. A gente sabe, quem tem gatos, por exemplo, o consumo de água dos gatos, o gato nunca toma muita água, né? Você vê que a gente precisa estimular sempre o consumo. Então, uma das características, quando esse gato ele começa a tomar água em excesso, então cuidado com o sintoma que pode ser uma doença renal, tá? Quando a gente fala em perda de apetite e emagrecimento, esse emagrecimento é decorrente da falta de alimentação, né? Geralmente, esse paciente ele não tem um paladar quando tem doença renal, tá bom? Isso é voltado à doença renal. Quando ele tem uma doença renal, ele não tem um paladar muito apurado, vamos dizer assim. A boca, o paladar, as papilas começam a ficar com gosto amargo à alimentação. Então é por isso, André, que eles começam a ingerir menos alimento. Além de que, quando tem doença renal, os pacientes tendem a vomitar. É um vômito agudo, é um vômito insistente, né? Numa quantidade até volumosa de líquido. Como os rins não estão conseguindo metabolizar, ele começa a expulsar isso. Seja por fezes, né? Que isso é importante também, causando aí diarreias. Seja por vômitos. Então, outro sintoma muito importante é justamente a falta de apetite e o emagrecimento, tá? Porque o alimento realmente fica com um paladar diferente, por causa da doença renal que se instalou ali nesse paciente. Perfeito. Outro sintoma, doutora, são vômitos e diarreia. Aí também dá para perceber, tanto presencialmente falando, quando a gente conseguir vê-los fazendo isso, ou quando o tutor verificar que no seu ambiente está acontecendo isso aí, tanto o vômito quanto a diarreia. Exatamente. Justamente essa causa que eu acabei de falar aqui, que até 50% dos cães que eles têm doença renal, cães e gatos, tá? Que têm a doença renal, eles tendem a ter alterações gástricas e causando essa diarreia. Outra informação importante é que a ureia, numa quantidade elevada, ela já significa dizer que tem algo muito tóxico no organismo. A ureia, ela consegue também deixar a parede do intestino mais irritada, né? Com isso, causando as diarreias. Então, olha só, até agora, quantos sintomas que a gente acha simples. Poderia ser um vômito, poderia ser, por exemplo, algo que ele comeu, né? As pessoas sempre chegam informando isso. Que fez mal. Será que é algo que fez mal a ele? Então, a gente precisa realmente colocar uma interrogação na nossa cabeça e procurar entender. Pode ser alguma alimentação, mas também pode ser uma doença renal, por exemplo, mesmo no início, né, de curso agudo. Outro sintoma, doutora, é hálito com cheiro forte de amônia. Que cheiro é esse? É comum a gente atender pacientes que tenham doença renal ainda a ser investigada, né? O paciente chegou para nós com aquela halitose, é um cheiro amoniacal mesmo, é um cheiro forte. Não sei se alguém já teve essa observação em casa com seus pacientes. Não estou falando daquele mau cheiro relacionado a placas bacterianas, a doenças, a tártaro, as doenças periodontais, que também causam alterações renais, viu? Importante saber disso, esse parêntese. Mas não é esse cheiro, é um cheiro mais forte, mais concentrado, né? Um cheiro ácido até, se alguém estiver entendendo o que eu estou te falando. Mas é verdade. Então, significa dizer que tem alteração renal aí, na maioria dos casos, tem uma alteração renal muito significativa. A gente já pode entender que não é algo agudo, é algo crônico já, né? Que tem uma cronicidade maior, que tem uma destruição de néfrons maior.
E quando eu falo da questão dental, algumas placas bacterianas, por exemplo, elas se deslocam, tá? Causando a perda dos néfrons renais. Então, olha só, um bafinho ou uma doença de dente, de boca, causando a doença renal. Isso acontece. Por isso que é importante a higienização bucal dos animais. Perfeito. Outro, doutor, aqui é o cansaço e fraqueza. Você que é tutor, você conhece todas as manias dos seus pets, né? Se for gato, ele tem os seus hábitos ali, ou noturnos, ou diurnos, dorme o dia todinho e à noite sai para brincar. Os cães geralmente estão dentro de casa, mas eles têm os seus comportamentos também de acordo com a sua raça aí. E se você perceber alguma coisa estranha, você vai achar que aquilo não está normal. Doutora, cansaço e fraqueza são dois sintomas que podem acompanhar tanto o cão quanto o gato com doenças renais crônicas. Estão intimamente ligados, porque um paciente com a doença renal crônica é um paciente que geralmente tende a ter anemia, justamente pela perda que esses rins está fazendo com que não seja metabolizado tudo que precisa ser metabolizado, né? Tudo que precisa ser gerado para o organismo se manter vivo. Então, muitas vezes, essa anemia que está ligada à doença renal, ela causa essa fraqueza, esse cansaço, essa letargia, essa falta de não fazer nada, né? Falta de vontade de não fazer nada, de ficar ali paradinho e cansado de fato. Então é importante também observar isso no seu animalzinho. Tá, outro sintoma é a pelagem opaca e queda excessiva, né? Agora há pouco mesmo eu estava entrando aqui, a gente estava brincando aqui com a Chamita adora o cabo do carregador do meu celular. Eu estava brincando ali com o nosso diretor, o Cássio Pantera, e ele está dizendo, Pepe, aí ele pegou a Chamita no braço e ela está caindo muito pelo. Depois você pergunta, Pepe, essa doutora, porque esse próximo sintoma aqui, pelagem opaca, ou seja, pelagem sem brilho, sem vida, o pelo do seu animal está sem brilho, sem vida, e você conhece, você que é tutor, que é apaixonado por ele, você sabe quando é que o pelo dele está normal, quando é que não está normal, né? Quando é que está sob os cuidados do banho e tosa da bicho de patas que eles voltam. Menino, ele incensa a casa todinha, viu? Se você não tiver um perfume em casa, fique tranquilo que você levar o seu cão para tomar banho e tosa lá na bicho de patas. Quando eles chegarem na casa, vai passar uns 3 dias aquele cheiro gostoso. Dá vontade de se abraçar e não soltar mais. Doutora, aí pelagem opaca e queda excessiva desses pelos são outros 2 sintomas que podem ser um sinal de doença renal crônica. Que pode ser um sinal, exatamente, André. É importantíssimo quando a gente vê esse paciente com essa opacidade do pelo. O pelo fica realmente sem brilho. Doutora, então todo paciente que tiver essa pelagem opaca, sem brilho, os coxins ficam muito ressecados, o focinho extremamente ressecado. Isso é doença renal? 40% dos animais é doença renal. Então, esse dado é muito alto, né? Quando a gente pensa que está ali só caindo um pelo, só aquele pelo opaco, e que não pode ser uma coisa mais séria. Pode, a gente precisa descartar, claro, existem vários exames laboratoriais que a gente pode descartar, um problema de pele, uma alopecia, uma dermatite. Não é sobre isso, é sobre a doença renal em específico. Então, sim, quando o paciente ele tem essa desregularidade tão grave quanto é os rins, né, que fica desregularizado, ele tem tendência a todo o organismo ficar debilitado. Inclusive, um dos que a gente consegue verificar e visualizar logo é a queda excessiva de pelo, essa pelagem mais opaca. Tá bom, vamos fazer o seguinte, já que o assunto é doença renal, antes que a gente tenha esse trem aí, vou pro intervalo, tome sua água, aproveite o seu intervalo aí na sua casa, almoçando, tome sua água, vou tomar minha água aqui com a doutora também. Daqui a pouco a gente volta. Perguntas, você coloca a sua pergunta no chat aqui do NN Play. O assunto é doença renal em pets. 8 sinais que indicam problemas nos rins, tanto do seu cão quanto do seu gatinho ou gatinha, tá bom? Do seu cão, da sua cadela, do seu gatinho, da sua gatinha. Tá bom? Não sai daí não, a gente volta já, é bem rapidinho. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, o assunto é doença renal em pets, 8 sinais que indicam problemas nos rins, problemas renais no seu cão ou no seu gatinho aí. Estou conversando com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. Doutora, nós fizemos 6 perguntas e a outra, a 7ª, é inchaço nas patas e focinho. Isso pode ser também um sinal aí de doença renal crônica nos pets. Isso costuma, doutora, vir mais nos cães ou nos gatos? Ou em ambos? Em ambos, André. Qualquer animal, ele pode ter essa capacidade. Os próprios rins, quando tem a doença renal, ela termina não filtrando esse líquido começa a ser retido tanto na cavidade interna, como é o caso de ascite, que é acúmulo de líquido, na cavidade abdominal, que pode ser sim decorrente de um mau funcionamento dos rins, e acúmulo em região de tecido subcutâneo também, tá? Você observa que os membros principalmente começam a ficar mais inchados, região de cotovelo, onde tiver mais articulações de movimentação, tanto os posteriores quanto os anteriores membros, frente ou atrás, eles começam a inchar, justamente pelo acúmulo da deficiência renal aí com esse paciente. Então é um sinal extremamente importante, um dos mais importantes na verdade,
também não significa dizer que se o paciente não está com os coxos, com as patas inchadas, os membros inchados, não tem a doença, não é isso. Mas um dos primeiros sintomas e um dos sintomas mais importantes e dos mais graves também. Porque quando isso está acontecendo, a necessidade dessa intervenção é urgência. Perfeito. Doutora, e a oitava significa o seguinte: dores e dificuldade ao urinar. Eles não sabem falar, né? Mas eles vão expressar, emitir algum ruído, alguma dificuldade nesse momento, né? Dores e dificuldade. Em ambos os casos aí dá para perceber, o tutor consegue visualizar, né, doutora? Exatamente. Geralmente é uma urina extremamente concentrada, é uma urina com secreção sanguinolenta ou às vezes purulentas, porque os rins não estão produzindo a urina ideal, adequada, né? Aquela urina é mais concentrada, aquela urina é com um odor mais característico hormonal, de amônia mesmo, e isso causa diversas recorrências de obstrução urinária e infecções urinárias também. Então, isso sendo causado por uma doença renal que não está sendo produzindo urina de forma adequada. Então, essa urina tende a reter mais na bexiga, né, causando cálculos urinários, causando inflamação da bexiga. Então, uma série de coisas relacionadas diretamente à doença renal. Então, essa questão de urina com dor, né, em região, em vezes de urinar, ela é causada decorrente justamente desse problema renal que levou a um processo urinário muito importante. Doutor, e o que é que a gente pode fazer se o nosso pet apresentar algum desses sintomas? É importantíssimo que procure ajuda, né, especializada com o médico veterinário. Ele vai ser possível direcionar esse tratamento, direcionar para onde poderemos ir, né, direcionar de que forma, se é preciso esse encaminhamento, é necessário esse encaminhamento. Então, foi diagnosticado hoje a doença renal, foi diagnosticado que ele tem alteração nos rins, que os exames de sangue me mostraram isso, o exame de ultrassonografia, a gente encaminha para um nefrologista, tá? Encaminhado, a gente consegue ter uma resposta mais imediata e um tratamento mais adequado também. Às vezes, esse paciente já chega em emergência, tá? Quando esse paciente ele chega em emergência na clínica, a gente precisa estar tratando, sim, esse paciente, procurar solucionar esse problema, fazer indicação de alguns exames importantes, né? E eu posso falar aqui alguns que são de extrema importância nesses casos renais. Exames de sangue, né, de rotina, principalmente que tenha a parte bioquímica. O hemograma também diz muita coisa. O perfil eletrolítico, quando a gente fala em rim, a gente precisa ver como é que está o sódio, potássio, cloreto. Então, como é que está a parte eletrolítica desses rins. Né? Existe um teste muito específico na veterinária, que é o SDMA, né? Isso, o SDMA é uma marca comercial que hoje, claro que existe patentes de outras marcas, mas bem no início era somente a SDMA, onde esse exame ele consegue detectar antes desses néfrons estarem bem, antes do hemograma dar o resultado, entendeu? Então é uma detecção precoce da doença renal. Então quem tem gatos, especialmente acima de 7 anos, 12 anos, procure fazer um check-up desse voltado para a doença renal, porque é uma doença que maltrata muito, né? O paciente maltrata exageradamente, porque ela afeta também outras partes do corpo, da metabolização no geral. Doutora, então o exame é clínico e também o exame é preciso fazer alguns exames de sangue, às vezes de imagem, às vezes os dois juntos, para fechar um diagnóstico, né? Verdade. Esses são os exames de padrão que vocês elegem. Mas tem alguma raça, doutora, que seja mais predisposta? Aí eu vou dividir em cães e gatos, porque tem raças que tem mais predisposição para ter um tipo de doença. Geralmente aquele cão tem mais essa doença. Geralmente aquela raça de gato tem mais aquela outra doença. Então, ou a doença renal crônica ela é uma doença bem democrática, vamos dizer assim, entre os pets. Infelizmente é democrática, né? A gente só diferencia em espécies mesmo. As felinas, ela tem 3 vezes mais chance de causar dos animais felinos acometidos. Nos cães, isso realmente, André, é decorrente da maioria
até 70% dos gatos que têm doença renal é decorrente pelo baixo consumo de água, né? Então, esse baixo consumo de água, seguido de uma falta de alimentação adequada é o que gera doenças renais em gatos. Em cães isso também acontece com a menor frequência, mas o que a gente pode diferenciar é só cães e gatos mesmo. Não tem uma raça muito específica, não. Uhum. Doutora, tem algumas perguntas aqui que eu queria te fazer, que são comuns, doutores. Se meu pet ele urina muito, isso não é bom ou isso é bom? Isso depende. E nem sempre isso vai ser ideal. O que a gente precisa saber é a quantidade que seu animal ele já urina, né? Tem pets que eles gerem uma quantidade de água grande, que não é exagerado. É isso que a gente precisa entender. Ele já passou a vida inteira assim, ele toma essa quantidade de água, ok. O que a gente está falando são as diferenças, né? O consumo, o aumento de consumo. Isso é o diferente. Mas ele urinar em excesso, ou ele tomar água em excesso, isso é um problema. Ele de repente urinava uma quantidade X e observa que aqueles volumes de urina aumentou excessivamente. Uhum. Isso deve ser um dos primeiros indícios de doença renal. Uhum. Eu posso evitar a doença renal com a alimentação? Líquido, né? Com água, com água de qualidade, né? Água potável, e com alimentação também. Tá? Existem muitos alimentos, por exemplo, ricos em sódio, muito sal, né? Especialmente quando a gente fala em felinos. Isso acontece com frequência, porque os gatos eles têm um paladar mais apurado. Então, algumas rações comerciais, com o objetivo de atrair esse público, esses animaizinhos que são mais... tem uma diferença de paladar, eles adicionam mais sódio dentro do que é liberado, lógico, né? Mas vai ter animais com maior sensibilidade e que esse aumento de sal, de sódio na alimentação desfavorece os rins. Então é importante escolher um alimento de qualidade, né? A gente já fala aqui muito. Se for um alimento natural, sem corantes, sem transgênicos, né? Isso ajuda muito a minimizar ou diminuir essas doenças renais no futuro. Uhum. Doutora, a gente pode afirmar que a doença renal ela tem cura ou só tem tratamento? A doença renal tem tratamento, né? A doença renal ela precisa ser estadiada, precisa entender em que estágio da doença o paciente está, e isso o nefrologista faz perfeitamente bem, e indicar a melhor medicação ou um tratamento, como se, por exemplo, a hemodiálise. Então, a gente só precisa estadiar a doença e acompanhar esse paciente para que ele tenha essa sobrevida. E a gente fala isso, André, a doença renal crônica, tá? Existe também a doença renal aguda, aquela doença decorrente de outras doenças metabólicas que a gente consegue sim a recuperação desse paciente. Mas a doença renal crônica é aquela doença que a gente só tem o tratamento. Tá. Doutora, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso pet em casa? Né? Algumas pessoas podem dizer assim, mas peraí, eu vou oferecer água, né? A gente sempre fala aqui, né, doutora, em relação a tá mudando a água, tá trocando a água do seu pet, oferecendo água mais... lave o recipiente do seu pet com frequência, né? Faça isso, ofereça uma água limpinha para ele, troque ali 3, 4, 5 vezes se for possível. Isso ajuda, doutora? Muito, ajuda o consumo. Quem tem os animais em casa entende isso. Lave com frequência os bebedouros dele, né? Com frequência mesmo, se possível diariamente, né? A gente tem determinados locais que fica aquela água parada por muito tempo, vai lá, tira aquela água e coloca uma água nova, mas sempre lembrar dele, higienizar o bebedouro, porque eles gostam mais daquela água fresca, e especialmente gatos, tá? Então, verifique essa questão, água sempre fria, em locais arejados. Pode fazer uso a gente fala muito das fontes, né, de água. Tem umas que são automáticas, outras manuais. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer para que ele aumente essa ingesta de água e para que ele tenha essa vida mais saudável. Aí a gente também fala, André, associado a essa alimentação, exercícios, né? Exercícios regularmente com os animais. E como fazer esse exercício com gato? Até se você pegar uma bolinha de papel, mesmo aquele gato mais idoso, e jogar e estimular, isso vai ajudar bastante ele a se exercitar. Com isso, melhorar o consumo de água também, diretamente ligado. Uhum. Um abraço aqui ao Ronaldo, técnico de relógio, está ouvindo a gente aqui, mandando uma boa tarde. Boa tarde para você também, Ronaldo. Ronaldo, taxista.
né, que também não perde um Saúde em Foco. Um grande abraço, seu Sandro Amorim. Um grande abraço para você também, para sua família, para o nosso Geraldinho, nosso amigo. Obrigado pela audiência de sempre. Doutora, em relação à alimentação, e aí eu vou falar, a gente sempre fala aqui da ração, né? A Chamita, aqui na rádio a gente tem a alimentação, a ração da Chamita. O Bolota tem a ração do Bolota. Não oferecemos comida humana aos nossos pets. Por quê? Porque, por exemplo, o nosso pão francês, tão amado, né, doutora? Pão francês, hoje tem uma quantidade de trigo muito grande que faz mal ao pet, inclusive o pão, né? Uma quantidade cavalar também de sal, de sódio, e a gente sabe que sal em excesso é um veneno para os rins. Você imagina a comida de panela, como a gente fala, né, doutora? A gente ofereceu o nosso almoço, ou o que sobrou dele, para um pet. Doutora, isso a gente fazendo isso, a gente oferecendo isso para o nosso pet, seja ele cão ou gato, isso vai fazer com que essa doença renal crônica ela possa aparecer mais cedo ou aparecer, se é que ela um dia não ia aparecer mesmo? É verdade. Esse controle que nós não temos como tutores, às vezes em casa, da quantidade ideal de sódio, não é porque o animal ele não come sal de forma alguma, ele come sim na quantidade mínima e adequada para aquele paciente. De grande porte, de pequeno porte, cão ou gato, tem espécies diferentes. Então, já pensou, a gente pega a nossa própria alimentação, que tem uma metabolização no nosso organismo bem diferente dos animais, né? A gente precisa pensar que a metabolização dos animais é até de 7 a 10 vezes mais acelerada que a nossa. Então, o poder que um alimento hoje, feito de forma desordenada ou administrado de forma desordenada e de qualquer forma, ele influencia de forma rápida, né, na vida desse paciente. Então, ele chega à fase idosa com 7 anos. Um animal desse que ele come alimento natural, claro, o nosso alimento, só que com a quantidade de sal e de gordura e de outros componentes muito alta, quando ele chega aos 7 anos de idade, ele já está um velhinho mesmo, né? Então, esse alimento, ele fez mal a esse animalzinho, ele tem uma qualidade de vida menor, ele envelhece mais cedo porque ele já está aí com o fígado extremamente gorduroso, com os rins, com o consumo de água errado. Então, esses rins já está também com a deficiência. Então, soma uma série de fatores que termina sendo muito ruim para a vida, né? Para a qualidade de vida desse animalzinho. Uhum. Então, doutora, assim, resumindo o que nós estamos falando hoje aqui, é que além de oferecer para o seu pet uma ração de qualidade, não oferecer nada humano, né? E tem gente que assim, que acha que tem cuidado com o seu pet, deixando um dia todo um recipiente com água ali para eles, às vezes até no sol. E às vezes o bichinho tá em casa, porque você saiu de casa para trabalhar, ele não tem opção, ele vai tomar aquela água que você deixou no sol. Você imagina, né? Você tomar uma água com um sol escaldante desse aí, às vezes o bichinho vai lá tomar, porque ele não tem saída mesmo, ele tem que tomar aquilo que está sendo oferecido por você, né? Vamos pensar um pouco mais. Eu costumo sempre dizer o seguinte: se você não gosta, não tenha, mas também não maltrate, né, doutora? A gente sempre fala sobre essa questão de você ser um tutor responsável, né, pelo seu pet. E que não seja pela falta de informação, né? Porque às vezes acontece, eu não sabia, né? Eu não conhecia isso. E agora, ainda bem que você está conhecendo, entendendo o poder, né, da alimentação, da hidratação, tem na vida de qualquer animalzinho desses. E um detalhe, né, que foi bom a gente ter falado sobre essa questão da hidratação. Na Bicho de Patas, você vai encontrar um recipiente que ele é programado para liberar a quantidade de água e de ração também, né, doutora? Tem muita coisa que o mercado próprio lança quando sente a necessidade, né, daquele tutor. Muitas vezes você tem saído de casa, né, não sabe como deixar o alimento, se deixa livre ou não. E tem esse tipo de comedouro, bebedouro, que são automáticos, né? Isso é muito bom, isso é mão na roda, né? Então ajuda bastante nesse consumo, porque sai a quantidade certinha, especialmente se aquele paciente está fazendo um tratamento. Por exemplo, tem tratamento de doença renal que a ração é específica renal.
Ele não pode comer outra coisa. Então ele desce a quantidade ideal daquelas gramas que tem que comer por dia. Então é muito interessante. Doutora, a hemodiálise nos pets, ela é por um tempo ou ela é até ele ir embora? Ela é até o paciente, por exemplo, vai depender muito das situações de cada paciente, sabe, André? Mas, olha, no geral, realmente é até o finalzinho da vida dele. Porque aqueles rins já não estão mais produzindo, já não funcionam mais, né? Geralmente, quando ele tem essa perda de um rim, o outro compensa, e às vezes faz só uma diálise, não faz hemodiálise, mas geralmente aquele rim já tem falência, né? O que a hemodiálise faz justamente isso, é trabalhar o rim fora, né, do próprio organismo. Ela vai filtrar, a máquina que vai fazer essa filtragem, os rins já não tem essa capacidade mais para isso, ele não vai se regenerar mais naquela função. Então ele perde essa qualidade essa capacidade, e a máquina é que começa a trabalhar por ele, pelo animal. Amanhã é quarta-feira, tem Spa Day Cat amanhã? Todas as quartas-feiras, Spa Day Cat, especialmente para os felinos. Certo, também gatinhos. É um banho especial que o seu gatinho e a sua gatinha vai lá na unidade 24 horas, tá? Unidade da Baixa Grande, e vai tomar um banho de gato. Mas não é um banho de gato que eles dão nele mesmo, não. O Marco Aurélio depois vai colocar aí as imagens. Lá tem olha aí, ó. Olha aí. O Spa Day Cat é isso aí, ó. Tá? Então vai ficar cheirosos e cheirosas, com seus pelos bem tratados, calmos. Tem um feromônio que vai deixá-los bem calminhos. São separados dos cães, não tem estresse, não vão se assustar, não vão correr. E você vai estar oferecendo para eles um dia de carinho. Então você só vai encontrar isso aqui na Bicho de Patas, na unidade 24 horas, que fica lá na Baixa Grande. Telefone e WhatsApp 98865-0800, tá? 98865-0800. E na unidade Ouro Preto, você pode falar pelo telefone 99663-1166. A Bicho de Patas tem 2 unidades nos extremos da cidade. No Ouro Preto, para você que mora ali no São Luís, na Primavera, no bairro Cacimbas, tá tudo pertinho ali de você no Ouro Preto. 99663-1166. Lá na Bicho de Patas, você também vai encontrar esses bebedouros. Aliás, doutora, tem um bebedouro com um gel que você pode colocar esse bebedouro no congelador, né? Ele vai deixar o gel gelado e a água vai ficar gelada por mais tempo. É uma alternativa para você que passa muito tempo fora de casa. Claro que se deixar no sol não vai resolver também, mas ele segura mais essa temperatura. Lá você vai encontrar vacinas, você vai encontrar rações de todos os tipos para cães, de todas as raças, de todos os portes, né? Inclusive para cães castrados agora, né, Bolota? Tem vários tipos de rações, guias, brinquedos, caminhas. Aliás, tem um bocado de promoção, né, doutora? Eu insisto pra doutora dizer as promoções, ela se esquece de mandar as promoções pra mim, eu fico pastando aqui. Toda semana tem promoção na Bicho de Patas. Tem uma promoção, exatamente. Né? Inclusive tem uma promoção de uma coleira que eu vi essa semana, que é uma coleira que previne a picada de insetos e de carrapato. Afasta mesmo. Tá por 189. Acho que é 250 alguma coisa. Ela é dermocosmética, ó, propaganda aqui, muito bem. Ela é dermocosmética, ela não causa alergia num animalzinho, especialmente para se livrar do mosquito, né, que causa leishmaniose, uma doença que não tem cura. Então precisa colocar essa coleirinha assim. Exatamente. E um detalhe, essa coleira ela vale 6 meses, né, doutora? 6 meses. Tem coleiras que valem 8 meses, né, 6 meses, 4 meses, mas essa em específico elas valem 8 meses para pulgas e o mosquito 6 meses. Perfeito. Então tá falado aí, se você quiser deixar o seu pet livre, seu cão livre desse negócio aí, de sarna, né, de carrapato, essa coleirinha, ela não tem cheiro, ela é hipoalergênica, não vai provocar nada no seu pet, não tem cheiro para você humano, e tá numa promoção de 250 por 189 lá na Bicho de Patas. Liga aí 98865-0800 ou então 99663-1166. O endereço tá aí na tela, @bichodepatas tudo junto .al. @bichodepatas.al. Doutora, obrigado por ter vindo. Até a próxima terça. Muito obrigada. Até a próxima terça.
Gente, amanhã eu vou receber a psicóloga Jane Lino, tá? E ela vai falar sobre um tema muito interessante, ó, despersonalização, compreendendo os desafios, a relação com o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e caminhos para a qualidade de vida com essa psicóloga que eu falei para vocês aí, com a Jane Lino, que vai estar aqui com a gente amanhã falando desse tema super importante, tá bom? Boa tarde, segue a programação da NN aí, fica aqui, logo mais tem muita música aí para você ouvir e rolar aí com o Sérgio Paulo, né? Vai estar com a gente aqui após as 14 horas até as 17 horas, se eu não me engano. 16 horas, né? Sertanejo Bom Demais com Gilberto Júnior. Carlos Zanin, né? Que está substituindo aí o Gilberto, que está fazendo o comando de manhã. E logo mais às 19 horas, 19 às 21, tem Futebol Show. Tem jogo hoje. Amanhã tem Copa Alagoas com transmissão aqui da NN, tá bom? Do NN Play, você vai acompanhar aqui o Asa e Murici. Direto do Quaraci aqui, né? Do Fumeirão, a partir das 15 horas. Tá bom? Então não perca, não sai daí não, fica aqui, que você sabe que tá na boa, tá na melhor, tá na mais potente e tá aqui na mais gostosa e que tem mais audiência. Uma boa tarde pra você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez. Amigo, sempre estou com você, sempre ao seu lado, seja a noite ou dia.